O número 4, olha que interessante, ele já não está tratando mais do linear, aquele primeiro que a gente estava conversando. Ele está tratando do volumétrico. Professor, como é que eu sei que é um aumento volumétrico? Primeiro, vamos ler o texto que você vai ver que vai aparecer falando volume. Mas tem um outro indício importante. Vamos ler aí, ó. Ele fala, uma estatueta de ouro foi aquecida de 25 graus Celsius a 75 graus Celsius. Então vou anotar aqui, ó. Temperatura inicial 25 graus Celsius, temperatura final 75 graus Celsius. Beleza. Aí ele fala assim, observando-se um aumento de 2,1 centímetros cúbicos. O aumento, gente, é o tanto que ele aumentou, é o ΔS, ok? 2,1 centímetros cúbicos em seu volume. Então, ó, duas observações. No texto ele falou que é volume. Então, eu já sei que está tratando do volumétrico. Tá? A terceira sequência de fórmulas que a gente tem. Segunda observação é o seguinte. Tá vendo essa unidade de medida que eu estou destacando ali, ó? Centímetros cúbicos, né? Centímetros cúbicos é sempre para unidade de volume. Olha, poderia ser centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, metros cúbicos, mas também poderia ser litros, tá legal? Poderia ser mililitros, tudo isso é volume, tá legal? Então a gente tem que ficar de olho nesse esquema. E aí, seguindo, ele fala assim, sendo 14 vezes 10 a menos 6, deixa eu anotar isso aqui, 14 vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1, o coeficiente de dilatação linear, vou destacar mais uma outra coisinha, ó, dá uma observação, coeficiente de dilatação linear desse cara. Coeficiente de dilatação linear, a gente tem que observar um outro detalhe aí que não pode ficar faltando. A gente não está falando de linear, a gente está falando de volumétrico. Ele te deu o alfa, mas ele não usa alfa nessa fórmula, beleza? Seguindo a leitura, qual era o volume inicial desse cara? Então, qual é o volume inicial antes dele dilatar? Ok? Vou voltar para a tela normal. Vamos lá. Então, olha só. Eu fiz a separação dos dados aqui, ok? E eu gostaria que vocês observassem. Ele deu o coeficiente de dilatação linear, é alfa, né? É desse cara aqui, ó. Só que existe um problema. A gente não está calculando o comprimento, então não pode ser linear. Ele tem que ser volumétrico, a gente está calculando o volume. Afinal, ó, além da gente saber que é uma... Ops, coloquei aqui errado, agora que eu vi. Além de saber que é um volume, que estava escrito no texto volume, ele também tem centímetros cúbicos. Tá legal? Então tem que ser observado isso. E aí, olha só, quando eu falo de volume, ele tem coeficiente de dilatação volumétrico, o gama, né? Ele não tem o alfa. Mas, lembrando que o gama vale o quê? 3 vezes alfa. Então eu vou ter que converter esse cara antes de jogar, tá? Então é isso que vocês têm que se ligar, ó. Esse cara aqui, ele vai ter que ser convertido. Como é que vale o gama? O gama, ele vale 3 vezes o valor de alfa. Quem é 3 vezes o valor de alfa? Vai ser 3 vezes 14. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 42. Vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ok? Então agora a gente tem o gama convertido aqui bonitinho. Tá? Esse cara é o que a gente vai usar aqui dentro. Então fica de olho, que tem muita pegadinha, já vi até em Enem, cara. O que acontece? O cara às vezes dá linear, mas ele está pedindo, na essência do exercício, o volumétrico. E aí você tem que lembrar de converter esse cara. Tá ok? Seguindo então essa ideia, nós vamos fazer aqui, ó. ΔV igual VO vezes gama vezes ΔT. Por que eu estou indo atrás desse? Porque ele tem o volume inicial, que é o que a gente quer. Esse aqui também tem, mas a gente não tem todas as informações para responder naquele. Então eu estou indo na primeira, que a gente tem todas as informações e só nos resta o volume inicial. Então, variação desse nosso volume, ou aumento volumétrico, está aqui, ó, 2,1 centímetros cúbicos. O volume inicial que eu quero, vezes gama. Quem é gama para a gente? 42 vezes 10 a menos 6. Ok?
E a variação da nossa temperatura, vamos dar uma olhada aqui, ó. A variação dessa temperatura vai ficar ΔT igual 25 para 75, aumentou 50. Ok? Então, vão ser 50 graus Celsius. A gente vai usar 50 graus Celsius aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos repetir o 2,1. Aqui, volumétrico. 42 vezes 50. Não, fria. Faz o seguinte, ó. 5 vezes 42. É melhor. Você faz 5 vezes 42 e repete o zero. Tá legal? Então o zero vai repetir. O 10 a menos 6 também vai repetir. Mas 5 vezes 42. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 4, 21. 21. Vai dar 2.100. Professor, e agora? O que eu arrumo? Vamos fazer o seguinte. Tem 2,1 e aqui tem 2.100. Vamos igualar as casas que tem ali com a vírgula, porque ele vira 2,1 se a gente quiser. Basta que a gente ande com a vírgula. Vou fazer o seguinte. Vou repetir aqui. 2,1. E aí eu vou andar as casas aqui. Eu vou fazer assim, ó. Vou pegar e vou andar uma casa, duas casas, três casas. Vai ficar 2,1. Mesmo exemplo que a gente fez no anterior. Só que agora, olha só. Vezes 10. Aí eu andei 3 casas. Então, olha, isso aqui vai mudar. Eu vou mudar isso aqui em 3 o valor. Vai ficar menos 3 mais 3. Porque tem esse mais 3 vermelho aqui tem a ver com a quantidade de casas que está andando ali. Quer dizer, o número foi aumentando. Aí eu peguei e ajeitei aqui, ó. Ó, aumentando não, desculpa, diminuindo ali. Que está diminuindo. E aí eu aumentei aqui. Vamos lá. Vai ficar menos 6 mais 3, menos 3. Beleza? Vezes volume inicial. Pronto. Agora, quem está multiplicando passa dividindo. Então a gente vai ter assim, ó, volume inicial igual. Esse cara não mudou, mas esse cara estava multiplicando com VO. Então ele tem que passar dividindo. 2,1 vezes 10 a menos 3. 2,1 dividido por 2,1 dá 1. Então, volume inicial, 1. Esse 10 a menos 3, se eu jogar ele lá para cima, ele vai 10 a mais 3. Se eu subir com ele do denominador para o numerador, ele vai mais 3. Então, quer dizer, inverter o sinal do expoente. Então, eu tenho VO igual a 1 vezes 10 a 3, no caso ali, centímetros cúbicos. Mas 10 a 3 também pode ser interpretado como 1000. 1000 vezes 1, 1000. 10 ao cubo é 1000, né? Então, 1000 centímetros cúbicos. Pode ser esse cara como resposta ou esse cara como resposta. Depende das alternativas, se for uma questão de alternativas. Ficou claro? Querem tirar alguma dúvida?